lidar com um direito humano, que é o direito de ser bem julgado, julgado de acordo com as regras. Que se construa, por exemplo, salas de audiência nas penitenciárias. Se não quer ter o deslocamento do custodiado, que o Estado juiz vá ao custodiado. Mas a videoconferência é algo de uma ficção a toda prova. O senhor disse aí o CNJ como um órgão policialesco, o risco que isso representa. Temos aí também, ministro, muito contestada em várias oportunidades a atuação da Polícia Federal, que ensejou até o próprio Supremo editar uma resolução dizendo os limites que se deve preservar a dignidade da pessoa quando da prisão. Você acredita que a Polícia Federal, movida pela mídia, às vezes comete muitos excessos? Olha, o excesso pode ser cometido em qualquer setor. Onde o homem bota a mão, é possível desvio de conduta, mas esse desvio de conduta é setorizado. A Polícia Federal tem serviços de valor maior prestados à nação brasileira e ela deve ser, como instituição, fortalecida. Antes ter excessos do que atos omissivos. Os excessos podem ser podados e devem ser podados pelo judiciário, a última trincheira do cidadão. Uma busca que a gente tem visto do próprio Supremo é uma aproximação cada vez maior com a sociedade, uma interlocução, seja pela TV Justiça, né, também pelas audiências públicas. Como é que o senhor avalia? O senhor está no meio de uma audiência pública agora em relação à questão do aborto, em caso de bebê anencefálico, né? Teve também da célula-tronco. Como é que o senhor avalia isso quando o Supremo diz, olha, nós precisamos ouvir todas as partes, especialistas de todas as partes, para emitir uma opinião que vai ser uma opinião definitiva? Sem julgamento, sem fato não há julgamento. O juiz deve ser uma pessoa aberta a ouvir. Ele ouve, medita e decide com esse atributo da soberania que é a jurisdição, de forma coercitiva. Agora, ele deve perceber que a missão que ele exerce de julgar os semelhantes e julgar os conflitos envolvendo os semelhantes é uma missão sublime e deve atuar apenas segundo a própria ciência e consciência possuídas. Ministro, muito obrigado. Parabéns aí pela palestra e parabéns pela atuação brilhante à frente da nossa Corte Suprema. Uma satisfação enorme, eu me sinto, embora não seja associado, integrado à Pamages. Mas é uma imensa honra da Pamages tê-lo em nossos quadros. Muito obrigado. No próximo bloco, nós traremos a entrevista de magistrados brilhantes do interior de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto e também de São Carlos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, que nessa oportunidade traz o que de melhor aconteceu numa reunião na cidade de São Carlos, envolvendo magistrados de todas as regiões. Nesse bloco, nós traremos a entrevista de magistrados de Bauru, Rio Claro e São José do Rio Preto. Confira. Estamos ao lado da doutora Elaine e doutora Rossana, que são juízas na comarca de Bauru, e nos vão passar aqui um cenário da aplicação da justiça naquela importante região do Estado. Doutora Elaine, a senhora é juíza da Fazenda Pública e tem como missão aplicar a jurisdição nessa área tão importante, tributos, relação do contribuinte com o Estado. Quais são os principais desafios e as principais dificuldades para a aplicação da justiça naquela região? Pois não. Na verdade, eu sou titular da 2ª Vara da Fazenda Pública. Existe uma outra colega, a doutora Regina, titular da 1ª Vara. E a nossa principal dificuldade hoje na verdade, a falta de recursos humanos, né? Inclusive, a minha vara não dispõe de cartório judicial, é apenas um juiz e um escrevente. Então, a dificuldade maior hoje é justamente a falta de recursos humanos para possibilitar uma tramitação mais rápida das execuções fiscais e também dos processos fazendários. A senhora avalia essa busca da Pamages em tentar levar para o judiciário, todo o Estado, em especial no interior, mais recursos, não só financeiros, mas até uma interlocução com órgãos como Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Congresso Nacional. Como é que a senhora avalia
essa entidade de classe que transcende o limite do magistrado para alcançar a própria sociedade. Claro, é bastante positiva essa atuação, até porque, em termos de interior, a gente fica, na verdade, assoberbados pelo número grande de processos, né? E com isso, muitas vezes, a gente até não consegue se dirigir à capital. Então, quando a Pamages vem e traz essas informações, é muito positivo. Doutora Rossana, a senhora é juíza civil na comarca de Bauru. Quais são os principais problemas lá nessa área de atuação, que envolve desde direito de família até uma questão de trânsito? O direito civil é uma das ciências mais amplas do direito, não é? Conforme a doutora Regina colocou, a grande dificuldade, que acho que não é só Bauru, mas acredito que todas as varas acabam atravessando ou enfrentando, é o problema da falta de recursos humanos, a questão até estrutural, porque nós temos uma deficiência grande de espaço, tanto que a vara da Fazenda, as duas varas da Fazenda e as duas varas das execuções penais estão separadas do fórum. Então, eles acabam ficando ainda mais isolados do nosso ambiente judiciário. As questões, o número, talvez, o número de processos é a grande dificuldade. Os assuntos são os mais diversos possíveis, né? Nós temos duas varas da família que também estão sobrecarregadas. Embora tenham um número razoável de funcionários, também padecem desse problema pelo número grande. A questão social, ela vai refletir diretamente no judiciário, isso ninguém contesta. E as varas cíveis, elas têm um número razoável também. E o grande problema que nós enfrentamos é a deficiência, a falta de um assessor que o juiz não tem, o número necessário de funcionários para poder dar um tratamento ideal a todos aqueles que procuram num tempo razoável, como diz a Constituição. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso em razão de outras deficiências, não nossas como juízes, mas mais estrutural do que a questão técnica propriamente dita. O ânimo da senhora se revigora, doutora, quando vem num evento desse e vê um ministro do Supremo dizendo: é preciso valorizar a magistratura de primeiro grau, porque é lá que se enfrenta a verdadeira pedreira do Poder Judiciário. Eu fiquei muito feliz. Eu sou fã dele por ser aguerrido, por ser uma pessoa que, embora todos digam que ele é polêmico, que ele mesmo se intitula assim, mas ele é uma pessoa que ele defende o ponto de vista e, na maioria das vezes, algo que não é tão fácil de sustentar, né? E essa posição dele é algo que vem dar um conforto, né? Porque a impressão que nós temos nesse nosso reduto, que nós somos obrigados a nos prender em razão do acúmulo, que ele mesmo diz, né? Nós somos aprisionados por uma série de situações. Então, e a ideia que nós temos é que quem está lá, eles não têm noção do que está acontecendo aqui. Quando a gente nós vemos pela TV Justiça os julgamentos do Supremo e pega um processo, nós não imaginamos que eles têm ciência do que nós estamos passando aqui. Então, quando ele vem e ele, como ministro do Supremo, diz que a pedra angular do Poder Judiciário é o juiz de primeiro grau, e é o que a legislação já vem fazendo, né? No sentido de tentar fazer com que mais e mais e mais as decisões de primeiro grau sejam prestigiadas, é confortante, né? Além do que a gente pode rever os colegas, o que nós não podemos fazer no dia a dia, infelizmente. Muito obrigado às doutoras. Gostaria de abrir espaço para as considerações finais e deixar aqui registrado que é com imenso orgulho que a Pamages tem aí mulheres tão combativas, como dito pelo Dr. Roque num artigo recente, multifacetadas, né? Além de mulheres, são mães, esposas e aplicam tudo. Parabéns às senhoras, gostaria de abrir espaço para as considerações finais. Muito obrigada. O que nós deixamos aqui, o agradecimento à Pamages, falamos isso para a diretoria, porque na grande maioria das vezes